Muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Hot, eu sou o cara que vai te ajudar a chegar na liberdade financeira 2 vezes mais rápido. E nessa aula aqui, o tema é como escolher, como saber se um investimento é bom ou não, tá? Então, a gente tem várias vezes aí, né, na nossa jornada de investimentos, quando a gente entra nesse mundo dos investimentos, a gente se depara com diversos investimentos, um monte de corretor, um monte de banco indicando um monte de coisa pra gente, CDB que rende 1 bilhão%, ação, fundo imobiliário, a nova ação, o melhor fundo imobiliário do universo. E a gente vê isso tudo, né? Muita informação chegando pra gente, o que o meu professor lá do ensino médio chamaria de superinformação perpétua. É muita informação e a gente tem que saber lidar com essa informação, tá? Hoje tem uma analogia muito boa, né, com essa questão de informação. Hoje não adianta mais ter informação, a gente precisa saber filtrar essa informação. Não é mais achar água, é sim saber nadar nesse mar de informação, tá? Então, hoje o tema é esse: como saber se o investimento é bom ou não, como saber avaliar para saber se ele é bom ou não, tá? Então tem umas nuances muito importantes nisso aqui, eu falo direto isso lá no Instagram, tá? Tem umas nuances muito importantes nesse tema, tá? Esse tema tá um pouquinho equivocado, mas eu vou falar isso mais pra frente, então vamos começar logo, tá? Por que esse tema é importante, tá? Muita gente que descobre os investimentos trava nisso, tá? Será que esse investimento é bom para mim ou não? A pessoa começa a investir, talvez no Tesouro Direto, geralmente é a porta de entrada, e olha lá, tem Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA. Qual que é para mim? Qual que é para mim? Será que eu tenho dinheiro parado aqui? Será que eu boto no Selic, no IPCA? Como é que eu decido isso, tá? E essa questão do tesouro é até um pouco mais simples, tá? Escolher tem menos variáveis do que de forma geral. Mas aí você vai para ações, por exemplo. Nossa senhora, ferrou. Eu vou investir nessa ação aqui do setor bancário, que o pessoal fala que é sólida, ou de saúde, mas a Selic está subindo, será que eu vou para renda fixa? E tem os CDBs aqui, sei lá, da Modal Mais rendendo muitos por cento, da XP rendendo muitos por cento, será que é isso aqui? Não, mas só vai render durante 6 meses. Então, assim, quando a gente sai, quando a gente vai abrindo o leque de possibilidades, vai ficando cada vez mais complexo, tá? E isso se deve em grande parte pela grande onda de informações que o investidor recebe hoje em dia, tá? Tem muita fonte, tem muito tipo de investimento diferente, tá? Tipos não, tipos sim, mas dentro desses tipos tem mais e mais e mais, tem muita variedade de coisa, tá? Então, o investidor trava aí. Tem muita coisa chegando para ele, ele não sabe o que fazer, tá? Então essa aula é importante justamente para isso, para te destravar, tá? Para te mostrar qual é o caminho correto, qual é o caminho que eu sigo para escolher os meus investimentos. Inclusive hoje eu não sofro mais disso, tá? De ter que, nossa senhora, que esse investimento é bom para mim ou não. Não, eu já bato o olho, já sei que não é, tá? Isso é uma tranquilidade, uma clareza muito grande que se tem, que eu vou falar sobre isso, né? Como você vai conseguir chegar nesse ponto durante essa aula aqui, tá? Então tem mais 2 pontos importantes aqui, né? Só para dizer por que essa aula é importante. Tem muita gente, muito investidor que é corredor, que corre, né, atrás de rentabilidade. Então o cara tá lá com um CDB ele investiu num CDB ou num Tesouro Selic mesmo que está rendendo ali, não sei, 13% ao ano. Esse seria a nossa base. E aí aparece um CDB lá do fim do mundo. Na época tinha um banco, acho que era Banco Original, que era um banco, não é um banco tão grande, não, Banco Máximo, minto, Banco Máximo, isso deve ser uns 2 ou 1 ano atrás, que direto, era um CDB que tinha um rendimento acima da média e que ele era muito, muito divulgado e tudo mais, mas tinha umas nuances ali que o pessoal não divulgava, que só ia conseguir tirar o dinheiro 10 anos depois, e o pessoal não sabia muito disso. E aí, o investidor que corre atrás de rentabilidade, ele faz o quê? Ele vende o que ele tem do Tesouro Selic dele, por exemplo, e compra esse CDB que rende um pouquinho mais e ignora a questão de quanto que ele vai conseguir tirar, esse tipo de coisa. Ele está muito focado na rentabilidade. Ele quer ali, tá tentando muito acréscimos de rentabilidade na carteira dele, tá? Por mais que isso pareça óbvio de se fazer, tipo, não, é uma coisa boa o investidor que está atrás de rentabilidade. Isso faz com que você mude a sua carteira o tempo todo, e quanto mais você muda a sua carteira, menor fica a sua rentabilidade no longo prazo, tá? Parece meio louco, é contra-intuitivo, né? Como grande parte das coisas que eu falo aqui, mas essa mudança faz com que o investidor não tenha um planejamento, perca totalmente a clareza e a tranquilidade sobre a carteira de investimentos dele, tá? E faça isso, né? Essa conjuntura faz com que ele não invista constantemente, então essa falta de planejamento vai tirar dinheiro do investidor, tá? Isso é certo, tá? Isso tem muita gente que acaba assim. Então, o ideal é não ser esse investidor que corre atrás de rentabilidade, tá? E para você não ser isso, você tem que entender que a sua carteira de investimento está muito bem otimizada para você
tá muito redondinha, tá? Quanto mais confiança na sua carteira você tem, menos você tem essa tendência, você cai nessa tentação de ficar mudando a sua carteira, correndo rentabilidade, tem que investir nesse CDB que rende mais. Então, tá, é isso. Mais confiança, tá? É isso aqui que eu vou te ajudar até hoje. O outro ponto é que essa corrida da rentabilidade tem uma consequência muito importante, né? Tem duas, na verdade, né? Que vai cagar a tua rentabilidade. E a outra é que você vai ter uma carteira ali no sentido no estilo Frankenstein, que vai ser um monte de coisa junta, tá? E que o todo vai fazer muito pouco sentido. Você vai puxar um fundo imobiliário daqui, uma ação dali, um CDB daqui, uma LCI de lá, então vai juntar um monte de coisa e aí na hora que você for olhar para sua carteira de investimento, você vai olhar, é um Frankenstein, tá? E é muito difícil você ter confiança numa carteira Frankenstein, tá? Que foi montada segundo dica, segundo recomendação de sei lá quem, enfim, com CDB do Banco Máximo, esse tipo de coisa, tá? Então, é muito importante, por isso que essa aula é importante, tá? Para você evitar todos esses erros, para você aumentar a sua rentabilidade e conseguir chegar na liberdade financeira aí 2 vezes mais rápido, tá? Então, uma consequência importante de ter essa carteira aleatória, né? Outra consequência é que você deixa de usar o que é mais importante para você como investidor, o que mais te importa para você ter rentabilidade, tá? Lá nos anos 90, nos anos 80, nos anos 80, tiveram 3 caras que fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos sobre fundos de investimento, tá? Eu lembro que o principal, eu não vou lembrar o nome dos outros dois, mas eu lembro que o principal era o Gary Brinson, tá? Que eles queriam analisar a diferença de rentabilidade nos fundos de investimento lá nos Estados Unidos, eles queriam entender por que ocorria essa diferença. O que esse fundo aqui estava fazendo que ele rendia mais do que esse aqui? O que precisava, né? De onde vinha essa rentabilidade a mais, tá? E o que eles descobriram foi muito interessante, porque é uma das bases do que eu ensino lá no método contra-intuitivo, né? No contra-intuitivo lá no curso. É uma das bases que eu ensino em qualquer lugar, na verdade, tanto aqui no YouTube e no Instagram, no Facebook também, que é que 93% dessa variação de rentabilidade entre os fundos acontecia devido a variações na alocação de ativos dos fundos. Meu Deus, Rod, o que é isso? Me perdi aqui nessa frase. Então vamos lá. O que é a alocação de ativos? Tá? A alocação de ativos é, vamos imaginar uma carteira de investimentos, tá? Vamos imaginar que você tem R$100, por exemplo. A alocação de ativos é definir quanto desses R$100 vai para investido, vai estar investido em ações, vai estar investido em renda fixa, vai estar investido em fundos imobiliários, tá? É como é que essa sua carteira de investimentos está dividida entre as diferentes classes de ativos, né? Classes de ativos sendo ações, fundos imobiliários, criptomoedas, se for o caso, né? Tomara que não seja o caso, mas enfim, querendo ou não, é uma classe de ativos. Pode ser REITs, lá dos Estados Unidos, pode ser, não sei, existem muitas classes de ativos, tá? Até não existe um consenso sobre quais classes de ativos existem. Você pode analisar, por exemplo, que dentro das ações você tem diferentes classes de ativos, que são os small caps, as empresas de valor, né, lá dos Estados Unidos do Factor Invest. Então, assim, a gente tem essas classes de ativos. O importante é entender o que são classes de ativos e que a alocação de ativos é como você divide a sua carteira entre as diferentes classes de ativos, independente de quais elas sejam, tá? De forma geral, as grandes classes de ativos são ações, renda fixa e só, tá? Isso aí é basicamente isso, tá? Sabendo isso já dá para fazer muita coisa, tá? Então, focar na alocação de ativos é o que dá dinheiro. Lembrando da pesquisa lá que eles fizeram, 93% da variação de rentabilidade entre os fundos veio justamente por causa da alocação de ativos, tá? Então, a alocação de ativos era um motivo pelo qual um fundo rendia mais do que o outro. Não era porque um fundo escolhia as melhores ações, não era porque um fundo escolhia as melhores rendas fixas, não era porque um fundo investia na melhor hora, né? Sabia que hora investir. Não. Olha que legal. A diferença era porque ele fazia uma boa alocação de ativos, tá? E a alocação de ativos, né, que é basicamente o seu plano, ela te ajuda muito, justamente porque ela é o seu plano, é o seu planejamento, né? Eu acho que você deve concordar comigo que qualquer coisa com planejamento é um pouco mais fácil de ser feita, né? Quando você tem, olha, eu vou fazer isso nesse dia, depois eu vou fazer, sei lá, na semana que vem, eu vou fazer tal coisa. Então, isso ajuda muito na hora de você fazer qualquer coisa, na hora de você executar qualquer coisa. E quando a gente fala de investimentos, meu Deus do céu, quase caiu tudo aqui. Não é diferente.
Tava percebendo que ia cair. Aqui, quem sabe faz ao vivo, tá? Quem sabe faz ao vivo. Opa, acho que agora não vai cair mais não, tá? Mas eu não parei de falar, então vamos continuar aqui, tá? Então, a alocação de ativos é justamente o seu planejamento, tá? Por que é o seu planejamento? Porque você sabe muito bem, você tem muito bem determinado como é que a sua carteira de investimentos tem que ser, tá? Então, qualquer coisa que fuja disso, você consegue mudar. Então, no teu planejamento é justamente isso. Se você está fugindo um pouco do planejamento, você dá um gás e volta pro sentido, né, que vai chegar no teu objetivo certo, tá? Então, ter esse planejamento, ter essa alocação de ativos é uma coisa muito boa. E entender, né, a alocação de ativos te ajuda a entender também por que cada coisa está na tua carteira. Nada é aleatório na sua carteira. Não é como aquele cara lá que está perseguindo rentabilidade. Quando você faz uma boa alocação de ativos, você olha para a sua carteira com uma extrema confiança, uma extrema tranquilidade e uma extrema clareza do que está lá. Olha, essa ação está aqui por isso, isso e isso, porque junto com esse outra coisa aqui, ela vai diminuir a volatilidade na minha carteira e vai tender a aumentar minha rentabilidade, vai aumentar minha diversificação. Então, tudo, absolutamente tudo ali, quando você faz uma boa alocação de ativos, vai ter um sentido muito claro para você, tá? Então, quanto mais clareza você tem, quanto mais confiança você tem, maior é a probabilidade de você manter os seus investimentos no longo prazo e ganhar e ter uma rentabilidade maior e chegar na liberdade financeira 2 vezes mais rápido, tá? Então, resumo, a alocação de ativos é muito importante, tá? Então, como eu disse, eu até sublinhei aqui, ó, repetindo, né? Não é investir na melhor ação, não é investir na melhor renda fixa, não é investir no melhor momento, tá? Isso, pelo estudo que eles fizeram lá nos anos 80, não é o que dá mais resultado na hora que você está investindo, e sim fazer uma boa alocação de ativos, tá? É isso que traz mais resultado. É isso que foi responsável por 93% da variação de rendimentos entre os fundos. Então isso aqui é muito importante, tá? Alocação de ativos, alocação de ativos. E antes eu fazia, eu não estou dizendo, ó, eu não sou perfeito, tá? Antes eu fazia tudo errado também, eu era essa pessoa que ficava correndo. Eu recebi um e-mail, sei lá, dizendo que tem um CDB maravilhoso e eu ficava mexido, eu ficava, nossa, será? Será? Esse aqui tá rendendo mais do que eu estou investindo lá, né? Então eu vou ficar trocando aqui e tudo mais. Então eu era esse perseguidor de rentabilidade, minha carteira era um Frankenstein, eu não tinha essa clareza total por que essas coisas estavam na minha carteira. Era tudo sempre baseado, rende talvez, né? Talvez vá render bem, tem uma expectativa de rentabilidade boa. Então, faltava clareza, tá? Faltava essa alocação de ativos, faltava esse planejamento, tá? Para eu ter a minha carteira de investimentos bem otimizada, tá bom? Então, e aí chega a pergunta, Hot, como que eu faço uma boa alocação de ativos? Eu já entendi que ela é muito importante, 93% da variação está aí, então eu quero fazer uma boa alocação de ativos, então como é que eu faço isso? E tem uma coisa, né, uma primeira coisa muito importante para a gente entender, e essa eu sou chato também. Se você não entender isso, é bem provável que você nunca vai fazer uma boa alocação de ativos, tá? Que é que não existe o melhor investimento. Não existe o melhor investimento. Não existe o melhor investimento e sim o mais adequado para a sua situação. Como assim, né? Se a gente for pegar, vou investir aqui em um ETF de ações, algo desse tipo. Um ETF específico que vai investir em todas as empresas do Brasil, por exemplo, BOVA11. Como é que a gente vai analisar esse BOVA11? Pô, beleza, ele investe em todas as empresas do Brasil, o Brasil é um país não necessariamente muito bom de ações, mas enfim. A gente pode pegar, para ficar mais fácil o exemplo, né? Um ETF que investe em todas as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, que aí necessariamente a gente tem uma noção, um senso comum melhor de que lá é melhor do que aqui, né? E, o que é verdade. Mas enfim, tá, beleza. 500 ações americanas. Será que é um investimento bom para minha carteira? E aí entra, né, um grande depende. Depende do quê? Depende de quem está investindo, depende de para qual carteira de investimentos esse ETF vai. Porque na alocação de ativos, o que vai importar, principalmente o que vai importar, é o todo. Como é que os investimentos eles vão interagir entre si e, mais importante ainda, como é que esse investimento vai ajudar a pessoa que está investindo nele. Então, pode ser um investimento ótimo para mim esse ETF, mas não necessariamente pode ser para você. A gente vai falar por quê, né? Como é que a gente vai avaliar isso aqui? Tem 4 perguntinhas muito importantes para se fazer. Tá? Então não existe o melhor investimento. Um investimento pode ser ótimo para mim, maravilhoso para mim, mas não necessariamente pode ser horrível para você. Pode ser o pior investimento do universo para você. Tá? Um exemplo claro disso é
o das ações, né? Eu gosto muito de citar ações aqui, mas exemplo claro disso é quando o pessoal fica falando de, tem uma ação maravilhosa. Para o cara que está investindo na poupança e não sabe bolhufas de ações, nenhuma ação vai ser boa. Tenho certeza disso. Por causa de uma pergunta aqui que vai ter, que eu vou mostrar para vocês. Mas é horrível, é horrível. Ele vai fazer cagada porque ele não conhece. Pode ser uma ação maravilhosa para todo mundo. Só que o cara que não entende nada não necessariamente é uma coisa boa, tá? Então não é adequado para ele. Então não existe o melhor investimento, e sim o mais adequado à situação de cada investidor, tá? Então essa é uma distinção muito importante de se fazer, porque pelo visto, né, as pessoas não têm essa distinção. Eu vejo que as pessoas não têm essa distinção e acabam tendo uma carteira Frankenstein, tendo uma carteira de dica de não sei quem. Por isso que não dá para ficar copiando, por exemplo, dica de influencer, carteira pública de não sei que, carteira recomendada de corretora, tá? Porque não necessariamente é uma carteira adequada aos seus objetivos, tá? Investimento é tudo personalizado, finanças é tudo personalizado. Você tem que ver como é que tal dica, tal recomendação, tal, não sei, ensinamento do livro se encaixa para a sua vida, tá? Não dá para levar tudo ao pé da letra. Não dá. Não dá para levar tudo ao pé da letra, tá bom? Então, muita gente erra aqui, tá? Então, a gente sofreu um equívoco. Lembra que eu falei que o nosso tema estava errado? Nosso tema está errado. Qual que é o tema da aula de hoje? Como saber se o investimento é bom. Qual o tema certo? Como saber se o investimento é bom para você. Como saber se o investimento é adequado para você, tá? Então, essa distinção é muito importante, tá? E como é que você sabe que o investimento é adequado para você? Você tem que fazer 4 perguntinhas muito importantes, tá? É bem tranquilo fazer isso, tá? Investir é simples, mas não é fácil, tá? Como de um bom diria, tá? Você tem aspectos muito simples do investimento, que você tem que investir todo mês, você vai fazer sua reserva ali e tudo mais, mas você tem que ser resiliente e constante ao longo do tempo, o que não é fácil, tá? É tipo ir pra academia. É simples, você tem que ir pra academia e treinar. É fácil ir todo dia, cansado, sem motivação? Não, essa é a parte difícil, tá? Então, no mundo dos investimentos é basicamente a mesma coisa. E essas 4 perguntinhas são as perguntinhas simples, tá? Então, primeira pergunta. Por que eu estou investindo? Você tem que se perguntar, por que eu estou investindo? Qual é o meu objetivo com esse dinheiro investindo? Aí um monte de gente me responde, né? Não, eu quero ganhar mais dinheiro, quero ter mais dinheiro. Isso não é objetivo, tá? Isso é um objetivo ruim, horrível, na verdade. Teu objetivo tem que ser muito específico, seja específico, tá? Tem uma metodologia, eu não sei lá se é americana, eu encontrei ela em algum lugar, ou alguém me falou, não lembro, que é a metodologia de você criar um método SMART, né? Que é o Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timeable. Que é você ter uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e com prazo para ser cumprido, tá? Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa. É um objetivo bem específico, ou eu quero viajar para Portugal. É um objetivo muito específico que é mensurável, você consegue mensurar quanto que você precisa para ir para Portugal. Preciso de, sei lá, 1.000 euros para ir para lá, né? Aí seria, não sei, 6 mil reais. Para comprar uma casa, eu preciso, não sei, de 300, 500 mil reais para comprar uma casa, tá? Então, específico, mensurável, atingível, não dá para falar, não. Eu quero ser mais rico que o Elon Musk ano que vem. Quero ser mais rico que o Elon Musk, tá? É bem improvável que isso aconteça, tá? Então não é um objetivo atingível. O seu objetivo precisa ser atingível, tá? Dentro do prazo que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Dentro do prazo que você está estipulando. Então, relevante, não pode ser um objetivo, eu quero comprar 3 balas Juquinha ano que vem. Na cantina, na padaria aqui do lado. Isso não é relevante para sua vida, pô. Isso não vai mudar nada na sua vida, tá? Então, precisa ser relevante para a sua vida. O que é relevante para você, né? Importante salientar, não necessariamente pode ser relevante para mim e vice-versa, tá? Então, precisa ser relevante para a sua vida, tá? Não fica se comparando com outra pessoa. Não, mas aquela pessoa comprou uma BMW, não sei o quê. E daí? Importante, né? Os investimentos eles não servem para você ficar rico. Servem para melhorar a vida que você tem no momento. Então, para você ter uma vida melhor no futuro, tá? Então, não fica se comparando. O ideal é qual é uma meta relevante que se eu atingisse, minha vida ficaria melhor no futuro. Então, essa é a meta que você vai utilizar, tá? E com um prazo para ser cumprido. Esse prazo para ser cumprido já é a nossa segunda pergunta, né? Que em quanto tempo você pretende atingir esse objetivo, tá? Então, eu quero comprar uma casa daqui a 10, 15, 20 anos, eu quero me aposentar daqui a 20 anos, eu quero comprar um carro daqui a 3, 5 anos, tá? Esse prazo, eu diria que de forma prática, essa é a pergunta que mais atinge, que mais afeta em qual investimento, como é que você vai decidir se o investimento é bom para você
ou não, tá? Então esse aqui seria o T da nossa meta SMART, tá? Para definir em qual prazo você pretende resgatar esse dinheiro, né? Qual é o seu objetivo? Quando que você vai resgatar esse dinheiro do investimento que você fez, tá? Então, as duas primeiras perguntas. Qual é o seu objetivo e quando você quer alcançá-lo? Quero comprar uma casa daqui a 20 anos. Específico, mensurável, atingível, depende aí da sua situação, né? Escolha uma meta atingível, relevante, depende da sua situação, de forma geral, comprar uma casa é relevante, né? E timeable, né? Que é o com prazo bem definido, é o 20 anos, tá? Então, terceira pergunta, essa aqui tem umas nuances muito legais também, não legais para você, legais para mim, que sou idiota que gosta de investimentos nesse nível, mas que é qual é a sua tolerância ao risco, tá? O que é tolerância ao risco, né? O melhor exemplo que eu posso dar disso é quando você vai investir em ações, e ações, como a gente bem sabe, tem grandes períodos de crise, tá? E crise, de forma geral, é um período em que as suas ações, seus investimentos vão cair de preço aí em uns 50%, tá? E aguentar uma queda de 50%, mesmo sabendo que no longo prazo é muito provável que exista essa recuperação e que você não perca dinheiro se você deixar seu dinheiro lá, é muito difícil. Porque quando cai 50% as suas ações, o ambiente à sua volta vai mudar drasticamente, tá? No livro do Howard Marks, tá? Ele tá até ali atrás, que é o Dominando os Ciclos de Mercado, que é um livro bem interessante, recomendo inclusive, que ele fala sobre os ciclos de mercado, obviamente, não é o nome do livro, mas ele fala que o mercado, as opiniões dos mercados variam de muito otimistas a muito pessimistas. Tá? Então, e isso é totalmente racional, tá? Nos picos de otimismo, nos picos de pessimismo, você tem uma irracionalidade quanto ao mercado muito grande, mas isso não importa no momento. O que importa é que quando você está numa crise, quando você está... Pandemia começou, ações caíram 50%, você está lá no ponto baixo, todo o seu ambiente vai ser ultra pessimista sobre o futuro, tá? Então vão falar, nossa, caiu 50%, vai cair mais, hein? Vai cair mais, você vai perder tudo. Sua família, que gostava que você investia, vai começar a achar que você não sabe nada. Nossa, vende isso logo, pelo amor de Deus, você vai perder seu dinheiro aí, não faz isso mais não. A família vai perder totalmente a confiança em você, seus amigos vão perder a confiança em você, tá? Porque ninguém entende como é que você continua, às vezes até investindo mais, quando cai 50%, tá? Então, isso é tolerância ao risco. A tolerância ao risco é você conseguir olhar para a sua carteira de investimentos, ver cair 50%, ver o ambiente inteiro falando que você é um lixo, que não sabe investir direito, que você tem que desistir na hora e continuar investindo. Isso é tolerância ao risco, tá? E não tem problema, principalmente para quem está começando, não tem problema você achar, nossa senhora, acho que eu não conseguiria fazer isso. Não tem problema. É justamente para isso que serve essa pergunta. Tolerância ao risco. Qual é a sua tolerância ao risco? Se você falar para mim, eu não aguento 50%, não dá. Mas talvez eu aguente 20%. E aí a gente molda a sua carteira para aguentar 20%. Porque qual é o ponto, né? Mesmo que ações rendem mais no longo prazo, se você não aguentar essas quedas de 50%, no longo prazo você vai perder dinheiro, porque você vai vender na queda e vai dar tudo ruim. Então você tem que ter uma tolerância, a sua carteira tem que ter um risco, né? E aí, quando eu digo risco, nesse caso, eu digo de volatilidade, de variação de preço, que você sustente, que você consiga sustentar de uma forma constante, tá? E aí a analogia que a gente pode fazer, por exemplo, é, olha, eu consigo ir para academia, eu sei que eu consigo ir para academia, mas eu não consigo ficar treinando 2 horas por dia, 3 horas por dia. É muita coisa para mim. E isso aí, esse ritmo eu não vou conseguir manter em prazos maiores. Mas se eu for durante meia hora, 40 minutos todo dia, eu consigo manter por muito tempo. Então é isso. É basicamente isso. Substituir a academia por investir em ações. Eu não consigo investir tudo em ações. Essa volatilidade está muito grande para mim. Eu não consigo dormir de noite pensando que meu dinheiro pode evaporar na metade a qualquer momento. Mas eu consigo pensar aí que se ele cair 10, 20% está de boa. E isso é de grande importância nos seus investimentos. Inclusive, já citei aqui que existe o teste do travesseiro. Se você encostou a cabeça no travesseiro para dormir de noite e ficou pensando nos seus investimentos, caraca, tomara que não dê ruim. Tá errado. Você tem que diminuir o risco aí dos seus investimentos. Rod, como é que você diminui o risco dos seus investimentos? Como é que você diminui a volatilidade das ações? Tem como fazer isso? Tem, mas não com ações. É só você adicionar um pouquinho de renda fixa, que renda fixa, de forma geral, tem uma volatilidade bem menor do que ações, então você diminui a volatilidade da sua carteira de forma geral, tá? E aí, você vai adicionando renda fixa,
diminuindo a volatilidade da sua carteira até você encostar a cabeça no travesseiro e pensar, nossa, tô de boa. É isso. Eu também tenho 100% de ações. Dormiu de boa? Tranquilo, tá? É um teste interessante para ser feito, que é o teste do travesseiro, porque afinal de contas não vale a pena você investir seu dinheiro se você não consegue dormir, tá? Você está investindo justamente para melhorar a sua vida, não para piorar a sua vida, né? Para piorar seu sono, que vai piorar o resto da sua vida inteira, tá? Então, essa questão da tolerância ao risco é bem importante. Então, só revisando aqui as 3 primeiras perguntas, tá? Qual é o seu objetivo? Em quanto tempo você quer atingi-lo? E qual é a sua tolerância ao risco, tá? Qual o risco que você aguenta? Qual a volatilidade que você aguenta? Qual o pessimismo do ambiente que você aguenta, tá? E a 4ª perguntinha é uma pergunta que não necessariamente vai encaixar para todo mundo aí, mas que é: qual é a minha situação financeira atual? Por que ela existe? O grande exemplo, né, quando sempre que eu falo dessa pergunta, eu sempre cito o exemplo de um cara que, não sei, tem $1 bilhão de reais, $1 bilhão de dólares na conta, tá? Ele pode investir em ações? Ele vai ter uma expectativa de rentabilidade maior investindo em ações? Vai, com certeza. Tá? É isso que a gente vê pelos dados do passado histórico das ações, comparado com a renda fixa, comparado com outros ativos também. Mas faz sentido ele investir em ações? Porque pensando que ele quer se aposentar com esse dinheiro, pensando que, pô, com a renda fixa ele já ganha mais do que o suficiente para ele viver muito bem, para que ele vai se arriscar mais no mercado de ações? Não tem muito porquê, né? É você querer ganhar dinheiro a mais sem necessidade nenhuma. Se eu estou muito feliz aqui, ó, com esse tanto que eu ganho na renda fixa, se eu consigo puxar tudo que eu preciso aqui com a renda fixa, para que eu vou investir em ações? Não tem muita necessidade. Talvez em alguns aspectos de diversificação faça sentido, mas de forma geral não faz muito você se arriscar mais para ganhar um dinheiro que você não precisa. Então, de acordo com a situação financeira pessoal, os seus investimentos vão mudar. Tá? Por mais que existam princípios que são quase imutáveis de questão de investimentos, quando você é muito rico, esses princípios não necessariamente valem. Tá? Então, essa é uma pergunta aí que não vai ser tão utilizada para vocês, porque vocês provavelmente não são super ricos. Se você for super rico, parabéns, tá? Você já está numa situação muito boa, mas, como eu estou ensinando aqui para o pessoal que quer chegar na liberdade financeira, você não é uma pessoa super rica ainda. Quando for super rica, aí tá de boa. E aí a gente pode considerar as nuances dessa pergunta aqui, tá? Mas não é o caso. Então, 4 perguntas: qual é o seu objetivo, em quanto tempo você quer alcançá-lo, qual a sua tolerância ao risco e qual a sua situação financeira pessoal, tá? Então, o exemplo que eu botei aqui é que eu quero comprar uma casa daqui a 15 anos, eu sou muito tolerante ao risco, eu aguento passar pelas crises e dane-se, e a minha situação financeira pessoal é que eu estou começando, eu não tenho tanto patrimônio. Nessa conjuntura, né, a gente pode considerar as ações, tá? E a gente pode começar a considerar as ações, tá? Até porque a tolerância ao risco não é uma coisa que você sabe de cara. Eu não vou, primeira vez que eu vi, tolerância ao risco. Tá, é essa, pronto, acabou. Não, é uma coisa que você tem que ir testando, como eu falei. Você pode começar investindo tudo em ações, vendo que você não está conseguindo dormir direito, aí você vai botando renda fixa, até um ponto que você chega ali num equilíbrio, tá? Então, é uma coisa que vai evoluindo, tá? Sua alocação de ativos pode evoluir com o tempo, tá? Você não precisa ter um negócio rígido ali desde o começo, não. Bem interessante eu falar isso, inclusive. Essa alocação de ativos pode evoluir ao longo do tempo, tá bom? Então, essa é uma coisa bem interessante. E uma nuance aqui desse exemplo é que é bom ressaltar que, eu quero comprar uma casa daqui a 15 anos. É bem interessante que você só invista em ações depois, né, para objetivos de mais de 10 anos. Eu vou deixar esse dinheiro investido aqui, eu pôr no mínimo 10 anos em ações, tá? Porque é nesse período que você tem uma maior probabilidade de ganhar dinheiro, tá? Então, quanto menos você investe no mercado de ações, maior é a probabilidade, quanto menos tempo, né, você investe no mercado de ações, maior a probabilidade de você perder dinheiro. E isso é bem importante, tá? Então, isso obviamente, de acordo com os dados históricos, não necessariamente é o que vai acontecer no futuro, mas como Mark Twain cita, né, e eu falo isso também várias vezes, é que a história não se repete, mas ela rima, tá? Então, é bem interessante você só investir em ações para quando você tiver um objetivo de mais de 10 anos, tá? Então, não tem muito a ver com o flow da aula aqui, mas é importante citar isso, tá? Então, e aí tem sempre aquela pergunta, né? De quanto em quanto tempo eu preciso refazer essas perguntas para mudar minha alocação de ativos? O ideal é que a sua carteira de investimentos esteja sempre otimizada para os seus objetivos, para a sua tolerância ao risco, né? Para a sua situação financeira pessoal. Então, o ideal é fazer essas perguntas o tempo todo.
Mas se você quiser, né, se você não quiser fazer esse tempo todo, você pode estabelecer, de 1 em 1 ano, talvez, porque não é uma coisa que vai mudar tanto. Talvez se você estiver indeciso, né, quanto aos seus objetivos. Mudei de objetivo. Aí você pode diminuir o prazo. Vou perguntar de 1 em 1 semana. Depende de quão volátil é você. E a questão da tolerância ao risco, como eu falei, é uma coisa que você vai aprender ao longo do tempo, tá? Então, a todo momento você tem que estar sentindo isso, fazendo o teste do travesseiro, né? Sentindo se aquele risco da sua carteira, se você está confiante naquela carteira ou você está com medo de dar alguma coisa muito errada, tá? Então, essa tolerância ao risco você vai evoluindo ao longo do tempo. Isso é bem interessante, tá? Então, você tem que fazer, né? O ideal seria você fazer essas perguntas o tempo todo. O que eu recomendo? Que nesse primeiro momento, que você nunca fez essas 4 perguntas, você sente bonitinho e pense muito bem nisso. Abre um documento no Word, vai no bloco de notas e define quais são os meus objetivos investindo, qual o prazo, em quanto tempo eu quero atingir isso, minha tolerância ao risco. Aí você pensa, vamos lá, vamos entender como é que eu vou lidar. E é bem subjetiva a tolerância ao risco, tá? Não tem muita objetividade aqui, infelizmente. E também na situação financeira pessoal, que provavelmente você vai responder, não sou rico, tá? Mas é uma pergunta aí que tem que estar para você ter noção, tá? Senão, são essas 4 perguntas que são importantes de ser feitas, tá? Então, nesse primeiro momento, faz um negócio bonitinho, faz um negócio de forma mais profissional e depois você pode ir deixando assim, leves atualizações para ser feitas ao longo do tempo, de mês em mês, de ano em ano, tá? Depende de você, depende de cada pessoa. Então, isso aqui que eu te falei vai te dar, depois que você fizer esse documento do Word, no Notas aí, respondendo essas perguntas, você vai ter muito mais clareza, mas muito mais clareza do que você quer na sua carteira de investimentos, porque tudo que tem que estar na tua carteira de investimentos tem que estar de acordo com essas 4 perguntas. Quando você for investir, me mandaram um e-mail aqui de uma ação maravilhosa aqui. Vamos lá, qual é o meu objetivo? Com esse investimento em si. Isso aqui vai me ajudar nos meus objetivos? Não, corta fora. Vai ter uma ação maravilhosa aqui, mas meu objetivo eu quero atingir daqui a 5 anos. Descarta, pronto. Não tá batendo a questão aí da liquidez, né? De quanto tempo você vai conseguir tirar esse dinheiro. Por isso que eu falei do ponto de você investir em ações por mais de 10 anos. Né? Esse investimento aqui é uma ação maravilhosa e tudo mais, mas eu sou completamente intolerante ao risco. Eu só invisto em renda fixa porque eu não aguento tanto essa volatilidade. Descarta logo, tá bom? Sou milionário, tô vendo aqui uma ação, não quero ação, tudo mais. Descarta logo. Então, você vê que quando você vê um investimento novo, você só passa pelo crivo dessas 4 perguntas, tá? Se passar por tudo, aí você pode considerar, se fazer uma análise mais aprofundada e tudo mais. Mas se você não passa por esse crivo, descarta logo, você não precisa ficar perdendo tempo com isso. E aí você tem um filtro muito bem otimizado para saber se o investimento é adequado para você ou não. Tá? É assim que eu não fico perdendo tempo com 1 bilhão de investimentos que chegam até mim, tá? Então, é muito importante. Faça essas 4 perguntinhas, faz o negócio bonitinho, tá? Não caga não, não faz o negócio meia boca não. Faz o negócio bonitinho porque isso faz muita diferença para você, vai economizar muito tempo de análise, né, de investimentos para você, que você pode usar para fazer outras coisas, inclusive para ganhar mais dinheiro e conseguir acumular mais dinheiro, aumentar teu patrimônio mais rápido e chegar na liberdade financeira 2 vezes mais rápido. Então, é muito importante que você faça essas 4 perguntinhas, tá? E até coloquei aqui que quando você faz isso, a maioria do conteúdo da internet de investimentos começa a ficar inútil para você, tá? E meu Deus, isso não é coisa ruim? Não. Quanto menos conteúdo eu tenho, mais tempo eu tenho para fazer outras coisas, né? Quanto menos conteúdo eu tenho para consumir, mais tempo eu tenho para fazer outras coisas, tá? Então é uma coisa boa, tá? As coisas começaram a ficar inúteis para você, esse conteúdo. Então, isso faz muita diferença, tá? Então, queria até te fazer uma perguntinha aqui, né? Quando é que você vai começar a focar no que te dá mais resultado, que é na alocação de ativos, né? Já matei a bola de investir na melhor ação lá atrás. Não precisa disso, tá? Você tem que fazer uma boa alocação de ativos, tá? É isso aí que vai te dar mais rentabilidade no longo prazo, tá? Então, inclusive, lá no Contra-Intuitivo tem um módulo inteiro sobre isso, né? Como fazer uma boa alocação de ativos, tá? Falo mais aprofundado dessas perguntas. Então, é uma coisa realmente bem importante, por isso que eu dedico um módulo inteiro a isso, tá? E é justamente o que vai te trazer mais resultado. Então, eu quero saber, né? Quando é que você vai começar a fazer isso aí? Porque isso aqui é importante, estou falando para você. Confie em mim, isso aí importa muito, tá? Vai te economizar muito tempo, tá? Vai te trazer muito mais confiança, tranquilidade, clareza, né? Em relação à sua carteira de investimentos, tá? Então, isso aí é muito importante para você como investidor. Então, a gente chegou ao final da aula aqui. Primeiro, eu queria, como eu sempre faço, parabenizar você que chegou até aqui o final, porque você realmente está interessado em investir melhor, em chegar na liberdade financeira
mais rápido e tudo mais, tá? Então, muito obrigado. Eu queria que você comentasse aqui também quais temas que você quer que eu fale aqui. Me siga lá no Instagram, que eu tô sempre postando lá também, fazendo stories e tudo mais, com dicas para você investir melhor, para chegar na liberdade financeira mais rápido, tá? Sempre baseado em evidência e não em achismo de influencer aí pela internet, tá? Essa parte é bem importante, beleza? Então, é isso. Ficamos aí. Até a próxima aula.